Balança. Sinto uma frequência energética de que alguém anda a tentar destabilizar-te, mas não está a conseguir. Vamos começar a canalizar as mensagens que te querem revelar para os próximos dias. Obrigada pela tua visita e se é a tua primeira vez no canal, bem-vindo, bem-vinda. Balança, eu recordo que nem todas as mensagens vão ressoar com a tua energia, mas a maioria sim, ok? E tens a carta do 2 de ouros como fio condutor da tua leitura. Eu já vos entrego as mensagens, mas deixem-me primeiro ver o panorama em geral e dependendo da tua área de interesse, tu tens na primeira parte o cotidiano, depois tens o trabalho, carreira, finanças e dinheiro, depois o amor e as relações e a seguir a vida social e lazer e por último tens a parte da saúde e espiritualidade. Toma nota num papel daquilo que sentes que tem a ver contigo, se assim o desejares. Eu sinto que tu estás ou vais estar nos próximos dias aqui a defender-te de alguma situação ou de alguém para manter algo estável. Se alguém te tem criticado, tu defendes-te com respeito ou fazes aquilo que tu consideras ser o mais justo. E alguns de vocês têm estado ou vão estar nos próximos dias a defenderem-se de críticas ou até mesmo de ataques verbais que têm uma conotação bastante energética, como olhares, manipulação ou outro tipo de intenções por parte daquelas pessoas que não te querem ver mudar ou atingir os teus objetivos. Eventualmente tu até podes estar aqui a usar algum tipo de amuleto, fazer meditações e até mesmo exercícios para proteção espiritual, porque antevejo que vais estar a proteger a tua energia nas próximas horas e também sinto que tu tentas aqui ser indiferente a comentários que sentes que travam o teu caminho ou aquilo que tu desejas alcançar. É como se não prestasses atenção àquilo que te impede de mudar de vida ou de viver a tua vida. Também pode ser que estejas a tentar defender algo que consideras justo, estás a levar algo avante, a lutar pelos teus direitos, a fazer aqui uma reivindicação ou até a tentar realizar uma viagem que desejas muito. Portanto, há algo que tu tens planeado fazer, mas antevejo por aqui pessoas que questionam, ok? Pode ser algo grande que tu tenhas em mente e que não se concretize de imediato, mas já estás nesse caminho. Trata-se daquele momento em que tu libertas-te de críticas, suposições, olhares ou sarcasmos e cada vez vais ficando mais indiferente a isso, focando-te somente nas tuas metas, para também manter esse equilíbrio de proteção. Porque há pessoas que gostam bastante de desestabilizar e tu vais estar à procura de momentos de relaxamento. E paralelamente, eu antevejo, que andas a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no âmbito do trabalho, vida pessoal ou decisões financeiras. Também antevejo aqui uma vitória legal ou uma resolução favorável em algo que tu andas a reclamar. E proximamente tu irás realizar uma deslocação, viagem ou uma saída que te vai fazer sentir bastante bem, ok? Com respeito às finanças, nos próximos dias tu vais encontrar aqui uma solução ou libertar-te de algo que te andava a causar um certo mal-estar, já seja porque tu próprio consegues obter esse dinheiro ou porque alguém te ajuda economicamente. E recentemente tu até podes ter vivido uma situação
em que alguém te fez sentir que os teus talentos não eram suficientes. E apesar disso, tu tens aqui uma energia criadora muito forte, mas houve alguém, um professor, uma figura de autoridade ou alguém experiente que te fez duvidar disso. E pode ter sido um comentário, uma crítica ou até um erro que tu cometeste e que te levou a questionar. Porque sinto que tu tens aqui uma ferida relacionada com a tua vocação, carreira ou com as tuas capacidades. E sinto sinceramente que houve uma desilusão com alguém que sabia muito, mas que não soube orientar-te adequadamente ou que foi demasiado duro nas suas palavras. Há pessoas muito talentosas, mas depois não sabem ensinar, encaminhar ou são tão egocêntricas que isso acaba por afetar bastante os outros. Contudo, isto é passageiro, portanto tu vais perceber que aquilo que essa pessoa disse não define o teu destino, não é uma verdade absoluta, mesmo que tu tenhas respeito ou admiração por essa pessoa, ok? Tu vais entender durante esta semana que esses erros não são definitivos e que ninguém é perfeito. E, aliás, por isso mesmo estamos nesta vida, não é? Para aprender, para evoluir, e se olhares para o teu percurso de vida, tu vais ver que também tiveste mais acertos do que falhas. Também te vejo que tu vais aqui gerar dinheiro, ok? A partir de um talento que continuarás a desenvolver. Vais aplicar o teu crescimento financeiro e consolidá-lo. Porque antevejo uma melhoria económica ou uma ligação mais clara com o teu propósito de vida. Alguns de vocês vão começar a conectar-se com algo novo que se torna numa via importante das vossas vidas. E tu consegues realmente alcançar aqui um objetivo importante e obtens reconhecimento no trabalho ou nas redes sociais, ok? Porque tu tens talento, tens sucesso e uma certa admiração por parte dos outros. Por isso, dá importância à opinião das pessoas que te valorizam e menos importância a quem te critica. Começa a valorizar mais quem reconhece o teu esforço, porque eu sinto que tu vais fazer essa mudança de perspectiva. Porque tu aqui já tens uma base, ok? Uma profissão ou algo estabelecido e, paralelamente, estás a entrar numa fase em que desenvolves outra habilidade extra. Não estás limitado a uma única coisa. Tu aqui podes ter 2 caminhos e isso tende a enriquecer-se, ok? Pelo que também vais começar aqui algo adicional que complementa o que já fazes atualmente e isso vai-te trazer mais segurança para o futuro. Alguns vão até iniciar, se calhar, uma nova carreira, retomar os estudos ou aprender a escolher melhor quem merece a pena ouvir ou quem realmente vos pode ensinar. Se tu trabalhas em algo ligado à mente, como, por exemplo, psicologia, terapia, coaching ou até mesmo espiritualidade, é muito provável que tu comeces a sentir mais movimento, mais clientes, mais conversas e mais atividade, ok? E o mesmo acontece se tu tiveres um negócio ligado ao âmbito espiritual, como, por exemplo, a venda de amuletos, de velas ou objetos energéticos, mesmo que seja online, porque há sinais de movimento, vendas ou até compras que tu próprio possas fazer nesse sentido. Agora, antevejo que existem aqui dores ou memórias emocionais, coisas que ficaram marcadas, mas também presinto que tu estás a libertar-te dessa pressão sentimental, possivelmente porque estás a trabalhar nisto de uma forma consciente. Porque aqui há uma pessoa que se afastou
ok? Pode ser um pai ausente, um familiar ou um ex-companheiro. E é alguém que se distanciou, mas cuja energia, de certa forma, continua presente na tua vida. Houve realmente aqui um afastamento, uma saída ou uma decepção. E esta pessoa surge na tua leitura porque deixou uma marca importante. Não foi alguém indiferente na tua vida. Houve história, houve impacto emocional e trata-se de alguém que foi viver para longe ou até alguém que nunca esteve verdadeiramente presente. E eu sinto que esta pessoa ainda carrega uma carga emocional, algo que lhe pesa. Antevejo aqui uma consciência sobrecarregada, como se houvesse arrependimento. E, em alguns casos, pode ter existido até uma terceira pessoa, alguém em oculto, ok? Mas trata-se de alguém que no passado pode ter ido embora por causa de outra relação ou por decisões que hoje vê de uma forma diferente. E com o passar do tempo, começa a valorizar mais aquilo que deixou para trás, porque reconhece o valor da família e daquilo que perdeu. Pode até acontecer que alguns de vocês hoje sejam pessoas bem-sucedidas ou estejam a alcançar hitos importantes e essa pessoa sente que perdeu a oportunidade de fazer parte disso. Portanto, há um arrependimento por não ter estado presente, por não ter contribuído para quem tu és hoje, de certa forma. E claro, isto não foi fácil para ti. Tu tiveste de te tornar mais forte, assumir responsabilidades ou amadurecer, inclusive rapidamente. E para alguns de vós, outras pessoas tiveram de ocupar esse lugar. Mas agora essas feridas estão a sarar pouco a pouco e essa pessoa, embora ainda esteja distante, pode tentar aproximar-se em algum momento. Normalmente o que ocorre é, quando tu estás bem ou estás mais estável, a outra pessoa tenta voltar e é aí que tu tomas a decisão de abrir a porta de novo ou não. Porque em determinadas circunstâncias podes reconhecer esta energia como oportunista. E podes até querer ajudar até certo ponto, mas também sinto que vais impor limites ou expressar aquilo que sentiste, porque tens consciência de que não foi fácil. E trata-se de alguém que se afastou, possivelmente envolvendo outra pessoa ou tomando decisões impulsivas e que agora tenta reconstruir a sua vida, mas com um enorme peso emocional, pelo que deixou contigo ou pelo que não pôde ser contigo. E ainda assim esse peso existe. Existe porque, de alguma forma, essa pessoa sente que a relação que tinha contigo era mais estável ou que tu lhe oferecias não só amor, mas também segurança. Alguns de vocês até podiam estar a oferecer algum tipo de apoio material ou simplesmente um valor muito grande que só agora ele ou ela consegue reconhecer. É como aquele ditado, só dão valor a uma pessoa quando a perdem, não é? É sempre assim. E esta pessoa, eu sinto que está arrependida porque provavelmente se deixou levar por algo passageiro, por outra pessoa ou por uma decisão impulsiva. E agora percebe que aquilo que tinha contigo era mais sólido. E apesar de ainda ter sentimentos, tu já não lhe dás tanta atenção ou quase nenhuma. Para ti não foi fácil seguir em frente depois daquilo que tu viveste, porque deixou-te inseguranças, dúvidas e porquês. Muitas vezes antevejo que ficaste sem resposta às tuas perguntas, mas tiveste de avançar e à raiz disso
eu antevejo sucesso na tua vida. Avançaste porque não pretendias voltar atrás, não te deixaste envolver novamente nesse tipo de dinâmicas e agora identificas claramente esse padrão. Pessoas que aparecem quando estás bem, mas que nunca estiveram presentes quando tu mais necessitavas. Além disso, alguns de vocês já têm na vida atual alguém emocionalmente estável. E isso também permite-te ver com muito mais nitidez a diferença entre o que tu viveste anteriormente e o que tens agora. E agora é como se esta pessoa precisasse de ti e tu não. É como se os papéis se tivessem invertido. Tu, se quiseres, podes ajudar a nível material, se assim o desejares, obviamente, mas emocionalmente já existe aqui uma separação clara. Fechaste o teu coração e as tuas emoções seguiram outro caminho. E sinto que muitos de vocês estão a viver situações que vos estão a desligar completamente do passado, levando-vos para uma nova fase de vida. Por outro lado, estás aqui a tentar equilibrar também os teus sentimentos enquanto te defendes. Provavelmente até andas a falar com alguém, mas sem te entregares totalmente, como se estivesses a testar o terreno. E se tu já tens uma relação, existe obviamente aqui um avanço e até uma viagem juntos, cheia de momentos divertidos. E se estás solteiro, estás às portas de ter uma relação que evolui rapidamente, porque alguém assume-te publicamente e eu diria até que envia mensagens constantes, ok? Isto é só para aqueles que faz-lhes sentido esta parte da leitura. De qualquer das formas, independentemente da tua situação atual, sendo solteira ou estando em compromisso, revelam-me aqui alguém estável, mas também dominante ou mais do que uma pessoa interessada em ti. E se assim for, uma pessoa quer compromisso sério e a outra quer paixão intensa. Mas repara nisto com atenção. Aqui revelam-me uma ou mais presenças masculinas fortes, estruturadas, dominantes, mas com naturezas diferentes. Portanto, isto mostra mais do que uma pessoa ou, se for a mesma pessoa, tem comportamentos contraditórios. Um lado mostra estável, provedor, seguro, e o outro lado é impulsivo, apaixonado, intenso, mas quer controle, quer liderar, quer definir as regras. Pelo que eu antevejo claramente que alguém quer ter-te, mas à maneira dele, ok? E se houve alguém que te causou dor através das palavras, manipulação ou má comunicação, ou se fez promessas não cumpridas, eu pressinto que tu afastas-te de alguém porque sentes que não é genuíno. É como se tu estivesses cansada, mas não desististe, porque queres algo sólido e duradouro. E a pergunta não é se ele vem, porque a energia mostra movimento. A pergunta aqui é se isso encaixa realmente na tua vida, ok? Depois, poderia tratar-se de alguma figura paterna, como um pai, um avô, ou até mesmo uma figura ancestral relevante. Pode ter sido um pai ausente ou alguém que nunca esteve presente, e isto naturalmente marca a vida de uma pessoa. Portanto, tu adapta conforme fizer mais sentido para ti, porque também pode haver aqui uma inversão de papéis. Se no teu caso não tiveres pai e foi a mãe a estar ausente, pode referir-se a ela. Mas na maioria das situações eu antevejo aqui uma figura masculina ausente. Ou seja, esta insegurança pode ter vindo
do passado por parte de uma figura masculina, alguém de quem tu esperavas reconhecimento e não o recebeste, pode ter sido uma pessoa que te fez sentir insegura ou que mexeu com a tua percepção, mas ainda assim tu libertas-te disso. E porquê? Porque estás a soltar-te dessa influência e a recuperar o teu poder pessoal. Para manter também esse equilíbrio de proteção, porque há pessoas que gostam bastante de desestabilizar, mas eu sinto que tu irás passar à ação. Ou seja, tu vais estar à procura de momentos de relaxamento ou divertir-te para ajudar a aliviar o stress. E também vejo que vais rodear-te de pessoas que respeitam as tuas decisões e a tua forma de ver a vida. Antevejo ainda viagens, especialmente viagens de trabalho ou deslocações com um propósito claro, ok? Ou seja, estas deslocações podem ter a ver com a realização de alguma entrevista, se tu andas à procura de emprego. Mas o que os teus guias te estão a pedir é que tu permitas sentir a felicidade com a mesma intensidade com que sentes emoções mais densas como a tristeza, a raiva ou o desespero. Porque a essas emoções normalmente entregamos-nos com mais facilidade. E à felicidade, nem sempre. Portanto, muitos de vocês, eu sinto que estão aqui num momento em que a fé é essencial. A esperança nasce precisamente daí, de acreditar em ti, naquilo que tu és capaz de fazer ou no que a vida te pode trazer. Portanto, não duvides tanto da tua capacidade de criar, avançar e resolver. Se no passado tu já superaste dificuldades, isso é a prova de que também vais conseguir lidar com o que vier. Portanto, olha para o teu percurso, já saíste de situações complexas e soubeste muitas vezes escolher as pessoas certas para te apoiar. Por isso aqui a mensagem é ter fé e manter a esperança de que tudo vai correr bem. Além disso, a intenção está profundamente ligada a direcionar a tua energia de uma forma consciente. É como se tu guardasses um objeto ou um amuleto com um propósito, porque estás a orientar a tua mente e estás a orientar a tua energia para algo específico. E esse acto de intencionar, como se tivesse uma varinha mágica, de decidir onde é que tu colocas a tua energia, é em si uma forma de criação, de materialização. E tu estás a tentar entrar numa fase em que consegues fazer isso com muito mais clareza e poder interior também, ok? No fundo, aqui o intencionar algo para que funcione é um exercício mental. É direcionar essa energia com consciência para um propósito. E a partir dessa intenção que se cria aquilo a que muitas vezes lhe chamamos magia. Por isso eu sinto que tu vais focar-te cada vez mais nisso, em intencionar aquilo que queres ver crescer e funcionar na tua vida. E por outro lado, de forma consciente, tu também estás à procura daquilo que te traz paz, equilíbrio e bem-estar interior. E isto, obviamente, que é importante, porque muitas vezes, devido às inseguranças, às feridas ou às experiências passadas, acabamos por nos afastar precisamente daquilo que nos permite avançar. A mente leva-nos a pensar outras coisas e faz-nos uma certa autossabotagem. Também pode acontecer aqui que tu estejas a consumir conteúdos que te ajudam a compreender melhor as tuas emoções, mas a partir de uma perspectiva mais calma, mais lógica. Tu estás aqui a começar a analisar as tuas emoções com muito mais clareza. E também a perceber porque é que sentes o que sentes ou porque é que reages da forma como reages. Portanto, eu sinto que existe aqui um processo de aprendizagem interna, ok? Possivelmente apoiado
por informação de qualidade ou ferramentas que te ajudam a compreender-te melhor. Balança, obrigada pela tua presença e por ter chegado até aqui. Desejo que possas voar bem alto. Até breve e tchau, tchau.